E aí, galera, firme no estudo? Beleza? Hoje vamos trabalhar a tipologia documental. Tá? Em alguns editais aparece também como classificação de documentos e é bastante cobrado em prova aí de concurso. Tá? Então vamos ficar esperto aí no assunto de hoje. Bom, nós vamos ver a classificação quanto ao gênero, quanto à espécie, quanto à forma, quanto ao formato e quanto à natureza do assunto. É bem tranquilo esse assunto, mas é importante conhecer porque na hora da prova vem tudo misturado. Então tem que ter o conhecimento aí de cada classificação dessa, senão vamos ver que é bem tranquilo, ok? Vamos lá. A classificação quanto ao gênero. Bom, essa classificação quanto ao gênero, ela procura segregar os documentos de acordo com a forma na qual a informação ela vem se manifestar. Tá? Então, observe aqui, esse documento ele pode vir em qual forma? Pode vir na forma textual, na forma cartográfica, iconográficos, tá? Audiovisuais, filmográficos, sonoros, micrográficos ou informático. Esse informático também é conhecido como digital, ok? Bom, os documentos textuais, ele certamente é o documento que mais aparece nos órgãos públicos, certo? Mas não é o único, beleza? São documentos manuscritos, datilografados ou impressos. Os cartográficos são documentos em formatos e dimensões variáveis, tá? Os cartográficos eles representam uma área maior de forma reduzida, como por exemplo mapas, plantas, beleza, pessoal? Fotografias aéreas, esse é o gênero cartográfico. O gênero iconográfico, tá? Documento com imagens estáticas. Então, esses dois aqui, cartográficos e iconográficos, são os mais importantes aí para a sua prova. Tá? Que são termos que a gente não está muito acostumado, o candidato não está muito acostumado com esses termos. Então, iconográfico, documentos com imagem estática, uma fotografia, né? Um desenho, uma gravura. Audiovisuais são os que têm sua informação em forma de som, imagem em movimento. Filmográficos, documentos com imagens em movimento. Sonoros, documentos cujas informações estão armazenadas na forma de áudio. Micrográficos, que é decorrente da microfilmagem, isso nós vamos ver em aula futura, mas aqui é importante só saber que existe o gênero micrográfico. E o informático ou digital, como já mencionei, que são os que necessitam de um computador para que sejam lidos. Ok, pessoal? Então, é preciso memorizar esses gêneros, ok? Beleza. Você imagina agora um fundo constituído de documentos de diversos gêneros. Tá? Já sabemos que fundo é um conjunto de documentos, já vimos isso em aula passada, né? Conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Então, você imagina um conjunto de documentos de mesma proveniência, só que com diversos gêneros. Faço a seguinte pergunta. Esses documentos, eles podem ser fisicamente armazenados em local diverso? Veja bem, é de uma mesma proveniência, é um fundo. Eles podem ser fisicamente armazenados em local diverso? A resposta é sim, desde que sejam feitas, obviamente, referências correspondentes no fundo ao qual ele pertence. Tá? Então, anote isso, porque isso é questão de prova. Um fundo com gêneros diferentes podem ser fisicamente armazenados em local diverso. Beleza. Mas tem que ser feito o quê? Tem que ser feitas as referências correspondentes no fundo a qual ele pertence. Esses gêneros documentais. E aí, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza. Vamos seguir, então, para outra classificação, que é a espécie. Então, a espécie ela é a natureza da informação que o documento pretende alcançar. Então, por exemplo, imagina uma reunião. Tá? Uma reunião é onde se quer registrar as ocorrências daquela reunião. Então, a espécie documental que vai se utilizar é uma ata. Então, por isso que está ali. Ó. A ata é o registro resumido das ocorrências de uma reunião, de uma assembleia, de uma sessão. Lembra daquela reunião de condomínio que ninguém quer comparecer? Não tem uma ata no final? Então,
esse documento é a classificação quanto à espécie. Por quê? Porque ele está relacionado à natureza da informação que o documento pretende alcançar. Da mesma forma, uma certidão, tá? Que ela vai transcrever algo já registrado em documento de assentamento, certo? Um documento emanado aí por um funcionário que possui fé pública. E assim sucessivamente. Então, essa é a classificação quanto à espécie. Isso aqui, coloca um asterisco, bolinha, tá? Porque isso cai muito em prova. Tipo documental. Isso cai demais em prova. Então, é bem tranquilo. Observe o seguinte, já vimos o que vem a ser a espécie documental, certo? Acabamos de ver o que vem a ser a espécie documental. Quando você atribui uma espécie documental, uma função ou uma atividade, nós vamos ter o tipo documental. Olha a equação que eu fiz lá. Ó. Tipo documental é a espécie documental mais uma função ou atividade. Tá? Então, eu estou atribuindo a uma espécie documental uma função ou atividade. Então, vamos lá. Nós temos lá uma certidão. Certidão nós já vimos que é o quê? É uma espécie documental. Vamos atribuir uma função ou atividade, tá? Vamos especificar que certidão é essa. Ou seja, é uma certificar, a função dela é certificar tempo de serviço. Vamos especificar, vamos atribuir uma função, uma atividade à certidão. Certidão de tempo de serviço. Então, perceba que a espécie certidão transformou-se na certidão de tempo de serviço, que vem a ser o quê? O tipo documental. Tá? Lembra lá do exemplo da ata? Então, lá, ata é a reunião do conselho. Tá? Então, teve lá um conselho, o conselho do diretor, por exemplo, da sua instituição, aquela ocorrência, né? A ocorrência da reunião foi registrada em ata. Então, você tem lá o tipo documental, que é a ata de reunião do conselho. Então, estou especificando. Tá? Quando eu especifico, nós temos a espécie, nós temos o tipo documental. Outro exemplo aí. Atestado é uma espécie, certo? É uma espécie. A função, exemplo aí, atestar óbito. Então, o tipo documental, atestado de óbito. Beleza, pessoal? Vamos lá. Forma documental. Bem tranquilo, tá? São essas três aqui. Minuta, original e cópia. Observe que a forma documental ela está relacionada com o preparo do documento e a maneira como ele é disponibilizado. Então, esse documento ele está disponibilizado na forma de minuta ou rascunho, ou já é o original, ou é uma cópia. Então, isso é a classificação quanto à forma documental. Então, na questão vai aparecer isso lá. Ele vai dar um exemplo de um tipo documental, uma espécie, um gênero, uma forma documental e vai aparecer lá ou minuta, ou rascunho, original ou cópia. Tá? Bem tranquilo, questão para acertar na prova. Classificação quanto ao formato documental. O formato ele está relacionado com as características físicas de um suporte. Lembra que nós vimos que o papel ele é um tipo de suporte? Papel é um suporte, inclusive, é o suporte mais utilizado. Beleza. Agora, esse papel, as características físicas dele está relacionado ao formato. Por exemplo, o papel pode estar na forma de um caderno, de uma pasta, perfeito? Na forma de uma folha, imagina uma folha A4. Aquilo ali é um formato documental. O papel, né, que é o material, o papel, isso é o quê? É o suporte. Agora, quando ele vem numa característica física dele, é uma folha, então nós temos o formato documental. Pessoal, é tranquilo, mas na hora da prova, se você não ficar atento, você erra uma questão tranquila, tá? Vamos ficar atento aí a essas classificações. Natureza do assunto. Bom, nós temos o seguinte, quanto à natureza do assunto, o documento ele pode ser ostensivo ou ele pode ser sigiloso. Documento ostensivo, tranquilo. Qualquer pessoa pode consultar esse documento. Beleza? A divulgação não vai prejudicar a instituição. O sigiloso não. O sigiloso, eles são limitados a um número restrito de pessoas. Só quem tem autorização para ter acesso àquele documento. Tá?
No documento sigiloso, obviamente, demandam-se alguns cuidados. Quanto ao grau de sigilo, nós temos três graus. Nós temos o ultra secreto, o secreto e o reservado. Fique atento aqui que com o advento da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, não existe mais o grau confidencial. Tá? Nós temos somente 3 graus agora: ultra secreto, secreto e reservado. Observe também que o prazo máximo de restrição de acesso à informação está aqui, ó, ultra secreto. Qual o prazo máximo de restrição de acesso à informação? Para ultra secreto, 25 anos. Para secreto, 15 anos. Reservado, 5 anos. Confidencial eram 10 anos, tá? Mas não existe, era 10 anos, mas não existe mais o grau confidencial. Note isso aí para cair na prova, não vamos perder uma questão por conta disso. Perfeito? Agora, esses prazos, eles vigoram a partir da data da produção do documento, tá? E não da classificação. Isso também é um ponto importante aí que merece atenção. Pessoal, já podemos fazer aqui algumas questões. Então, vamos lá. Número 1. Acerca dos instrumentos de gestão, avaliação e classificação documental, julgue o item a seguinte. Documentos cartográficos, filmográficos, textuais e informáticos são exemplos de classificação de documentos quanto ao gênero? Tranquila. Questão fácil, questão tranquila. Exatamente isso. Né? Lembra lá que nós vimos que gênero é a classificação que procura segregar os documentos de acordo com a forma na qual a informação se manifesta. Então, perfeitos, podem ser exatamente esses aqui. Tem ainda o iconográfico, né? O audiovisual. Perfeito. Então, questão, gabarito certo. Questão 2. No que se refere aos princípios, conceitos e legislação arquivística, julgue os itens a seguir. Os mapas e plantas encontrados nos arquivos da Anatel pertencem ao gênero documental iconográfico, sendo classificados e avaliados de forma diferenciada e específica, conforme esse gênero documental. É isso mesmo? Pessoal, mapas e plantas. O que eles representam? Não representam uma área maior de forma reduzida? Nós vimos que isso aqui, qual é o tipo de gênero? É o gênero cartográfico. Gênero iconográfico são imagens estáticas, são fotografias, desenhos, tá? Então, essa questão 2 está errada. Então, gabarito errado. Julgue os itens a seguir acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia. O tipo documental está relacionado à fusão da espécie documental com a função do documento. Perfeito, é exatamente isso. Nós vimos que o tipo documental é quando se atribui a uma espécie documental. Lembra do atestado? Uma função ou atividade tem-se o tipo documental. Olha aí, o atestado de óbito. Tá? Então, a espécie é o atestado. É a ata, tá? É o contrato. Agora, o tipo documental, nós vamos atribuir a essa espécie documental uma atividade, uma função. Ou seja, nós vamos especificar a espécie documental. Tá? Então, nós vamos ter o atestado de óbito, nós vamos ter a ata do conselho, nós vamos ter o contrato de locação, o contrato de aluguel, por exemplo. Tá? E aí vai virar o tipo documental. Muito atenção nisso aqui, que isso aqui despenca em prova. Gabarito certo. Questão 4. A respeito das políticas públicas de arquivo, julgue o item a seguir. A informação, quando classificada na categoria secreta, permanece por 15 anos com restrição de acesso. É exatamente isso. Nós vimos que o ultra secreto pode até 25 anos, ok?
secreto 15 anos, reservado 5 anos. Tá? Reforçando um detalhe, o grau confidencial com o advento da lei de acesso à informação, o que eu falei? Ele não existe mais. Ok? Outro aspecto importante é que o grau ultra secreto ele pode ser prorrogado uma única vez por período não superior a 25 anos. Tá? Essa parte de legislação, lei de acesso à informação, por exemplo, nós vamos ver em aulas futuras. Tá? Vamos detalhar melhor, mas como esse tópico de grau de sigilo faz parte aqui do nosso conteúdo, eu trouxe essa informação da lei. Ok, pessoal? Então, o gabarito da questão 4, gabarito certo. É isso, pessoal. Bom, trouxe aqui mais uma passagem aqui motivacional para vocês. Tá? Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui. Tá? Vamos ficar por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um forte abraço.